Imagine por um instante que sua vida estivesse por um fio, não por um acidente ou doença inesperada, mas por um erro médico que transformou um procedimento simples em uma sentença de morte. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em maio de 2006, quando fui ao hospital para tratar um cálculo renal. O que deveria ser uma intervenção rotineira se tornou um pesadelo, uma infecção não detectada, um coquetel de toxinas injetado diretamente na minha corrente sanguínea, e em questão de minutos, meu corpo entrou em colapso. 29 sistemas foram afetados, segundo os registros médicos. Meu coração parou. Meus pulmões deixaram de funcionar. Fiquei 1 hora e 45 minutos sem sinais vitais, clinicamente morto. Mas aqui está o detalhe que muda tudo: eu não estava morto. Não de verdade. Enquanto meu corpo lutava para sobreviver, algo extraordinário aconteceu dentro de mim. No exato momento em que o veneno invadiu meus pulmões e a falta de ar se tornou insuportável, uma certeza absoluta tomou conta do meu ser. Não era desespero, nem pânico. Era paz. Uma paz tão profunda que parecia envolver cada célula do meu corpo. E então, como se uma voz interna sussurrasse, eu soube, estava indo para casa. Muitos imaginam que a morte é um processo doloroso, cheio de angústia e incerteza. Mas o que vivi foi exatamente o oposto. Não houve transição, nem escuridão, nem medo. Apenas uma sensação de alívio, como se finalmente estivesse chegando ao lugar onde sempre deveria estar. E o mais surpreendente? Eu já conhecia o caminho. Não precisei de guias, nem de sinais. O Espírito Santo, que habita em mim desde que entreguei minha vida a Cristo, foi minha bússola. Ele sabia exatamente para onde me levar. A ciência chama de experiência de quase morte. Eu chamo de confirmação. Porque o que senti não foi uma alucinação ou um efeito colateral da falta de oxigênio. Foi real. Tão real quanto as palavras que lemos na Bíblia, mas que muitas vezes não compreendemos em toda a sua profundidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas nos salvou do pecado. Ele nos libertou do medo da morte. E isso ficou claro para mim naquele momento. Enquanto meu corpo definhava, meu espírito já estava em outro lugar, banhado em uma alegria que não consigo descrever. Não havia dor, nem saudade, nem dúvida. Apenas a certeza de que estava voltando para o Pai. E sabe o que mais me impressionou? A ordem dos acontecimentos. Sempre achei que o corpo morria primeiro e depois o espírito se desprendia. Mas não foi assim. Meu espírito partiu antes. Meu corpo apenas seguiu o caminho natural depois. Quando acordei, muitos me disseram: "Você morreu." E eu respondia: "Não, meu corpo morreu." Eu nunca deixei de existir. Não houve um segundo de escuridão, nem um limbo entre a vida e a morte. Foi como se eu simplesmente tivesse trocado de roupa, saí do corpo físico e continuei vivo, mais vivo do que nunca. Hoje, quando compartilho essa história, algumas pessoas ficam fascinadas com a ideia de ter visitado o céu. Mas o verdadeiro milagre não foi ter ido. Foi ter voltado. Porque, para quem conhece a Cristo, a morte não é o fim. É a porta de entrada para a eternidade. E o mais incrível é que essa verdade não é apenas para alguns privilegiados. Está ao alcance de todos. A Bíblia não mente quando diz que, em Cristo, não precisamos temer a morte. Ela se torna apenas uma passagem, um reencontro com aquele que nos ama desde sempre. Se você ainda duvida, pense nisso: se a morte fosse o fim de tudo, por que eu teria sentido tanta paz? Por que não teria lutado, gritado, me desesperado? Porque, no fundo, eu já sabia que não estava partindo para o desconhecido. Estava voltando para casa. E essa certeza não veio de mim. Veio dele. Do mesmo Deus que prometeu nunca nos abandonar, nem mesmo na hora mais escura. E ele cumpriu sua palavra. Me tocou profundamente. Porque, se a oração não tem prazo de validade, então cada palavra que lançamos ao céu é como uma semente plantada no coração de Deus, e ele nunca se esquece delas. Elas crescem, amadurecem, esperam o momento certo para brotar. E quando menos esperamos, lá está a resposta, como um presente que ele guardou só para nós. Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos.
Enquanto eu voava em direção àquela luz, as orações me ultrapassavam como estrelas cadentes, mas não eram apenas as minhas. Eram as de todos os que, em algum momento, clamaram por misericórdia, por cura, por um milagre. Deus não as deixou cair no vazio. Ele as recolheu, uma a uma, e as transformou em algo vivo, tangível. E ali, naquele instante, eu entendi, não somos apenas espectadores da graça. Somos parte dela. Nossas palavras têm peso, têm poder, porque o próprio Deus se inclina para ouvi-las. E sabe o que mais me impressionou? A rapidez com que tudo aconteceu. A Bíblia diz que estaremos com o Senhor num piscar de olhos, e foi exatamente assim. Não houve transição, não houve espera. Num segundo, eu estava ali, no limite entre a terra e o céu, e no seguinte, já estava diante dele. Não precisei de guia, não precisei de mapa. O Espírito Santo já havia traçado o caminho dentro de mim. Era como se, desde sempre, eu soubesse o caminho de volta. E quando finalmente cruzei aquela janela de luz, não havia mais dúvidas. Só paz. Só certeza. Mas o que ouvi do outro lado, isso é algo que as palavras humanas não conseguem descrever por completo. Não era um lugar, era uma presença. Não era um cenário, era uma realidade que envolvia cada fibra do meu ser. A luz não ofuscava, ela acolhia. O amor não era um sentimento, era uma substância, algo que eu podia tocar, respirar, viver. E no centro de tudo, ele estava lá. Não como uma figura distante, mas como alguém que já me conhecia antes mesmo de eu existir. Como se cada detalhe da minha vida, cada luta, cada vitória, cada lágrima, tivesse sido escrito em seu coração muito antes de eu vivê-los. E então, algo extraordinário aconteceu. Eu não precisei explicar nada. Não precisei me justificar, não precisei pedir perdão. Porque ele já sabia. Ele já tinha visto. E mesmo assim, não houve julgamento. Só um abraço. Um abraço que dizia: você tentou. Você errou. Você sofreu. Mas agora, está em casa. E naquele momento, eu entendi o que Jesus quis dizer quando falou: está consumado. Não era apenas sobre a cruz. Era sobre a vitória final, a morte da morte, o fim de toda a separação. Mas aqui está a parte que mais me emociona: eu não fui o único a experimentar isso. Cada pessoa que já partiu na fé, cada um que confiou nele, já está lá. E um dia, nós também estaremos. Não como visitantes, mas como filhos que voltam para o Pai. Não como estranhos, mas como aqueles que sempre pertenceram àquele lugar. Por isso, quando olho para trás, para aquele momento em que meu corpo ficou para trás e meu espírito voou, não sinto medo. Não sinto saudade do que ficou. Sinto gratidão. Porque a morte não foi o fim. Foi o começo de algo tão grandioso que nem mesmo o céu consegue conter. E se você ainda tem dúvidas, se ainda se pergunta como é possível tanta certeza, eu lhe digo: não é uma teoria. Não é uma filosofia. É uma promessa. E Deus não falha em suas promessas. Então, quando chegar a sua hora, e ela chegará, não tema. Não resista. Porque você não estará indo para o desconhecido. Estará voltando para casa. E o caminho já está traçado. O Espírito Santo já o conhece. E o Pai já está de braços abertos, esperando por você. Que nem mesmo o tempo consegue medir. E se você ainda se pergunta como algo tão profundo pode ser real, eu lhe digo: não é imaginação. Não é um devaneio. É realidade pura, tangível como o ar que você respira, só que infinitamente mais doce. Imagine, por um instante, que as orações da sua avó, da sua bisavó, daquela mulher de fé que você nem chegou a conhecer, mas que intercedeu por você antes mesmo de você existir, estão ecoando nos corredores do céu. Deus não esquece. Ele guarda cada suspiro, cada lágrima derramada em súplica, e quando chega o seu momento, ele move céus e terra para responder aquelas preces antigas. Você pode não ver. Pode não sentir. Mas ele já está agindo. Porque o amor de Deus não é limitado pelo tempo, ele é eterno, e as orações dos justos têm poder que atravessa gerações.
E quando eu entrei na presença do Pai, algo extraordinário aconteceu. Não havia protocolos. Não havia regras a seguir. Não precisei olhar ao redor para saber como me comportar. Porque ali, tudo era perfeito. Não segundo o meu padrão, mas segundo o dele. E de repente, entendi o que significa ser a justiça de Deus em Cristo. Não era uma teoria. Era uma realidade pulsante, que inundava cada fibra do meu ser. Meus sentidos, livres das amarras da carne, despertaram para uma dimensão que este mundo não pode conter. A visão? Era como se o universo inteiro estivesse ao alcance dos meus olhos. Detalhes que aqui se perderiam na distância, ali eram nítidos como cristal. O som? Não havia eco, não havia distorção. Cada palavra, cada nota, cada sussurro do vento celestial chegava puro, sem deterioração. O tato? Era como tocar a própria essência da vida, não uma superfície, mas a alma das coisas. E o cheiro? O cheiro. Como descrever o aroma do paraíso? Não é flor, não é perfume, não é nada que este mundo possa reproduzir. É a fragrância da pureza absoluta, da santidade sem mancha. Alguns tentam comparar, uns dizem que lembra flores, outros, pão fresco, outros ainda, aquele cheiro de infância que aquece o coração. Mas a verdade é que não há palavras. Porque aqui, tudo se corrompe. Lá, tudo é eterno. E então, eu o vi. Não com os olhos da carne, mas com os da alma. Jesus. E no instante em que meus joelhos tocaram o chão, não havia mais nada a dizer além de: você fez isso por mim. Porque era verdade. Eu estava ali por causa dele. A morte havia sido vencida, o pecado anulado, e tudo o que eu era, cada falha, cada vitória, cada lágrima, havia sido transformado por seu sacrifício. E quando ergui os olhos, não eram apenas seus pés que eu via. Era o brilho dele. Não um sol distante, mas uma luz viva, que pulsava como ondas do mar, carregando consigo um amor que eu nunca havia imaginado. Não era um amor estático. Não era um eu te amo dito e esquecido. Era um amor em expansão. A cada segundo, ele me amava mais. E o mais incrível? Eu fui feito para receber aquele amor. Não precisei me ajustar, não precisei me esforçar. Era como se cada célula do meu ser reconhecesse: é para isso que eu existo. E naquele momento, entendi que o céu não é um lugar. É uma pessoa. E estar com ele é estar em casa, não uma casa de tijolos e paredes, mas o abraço eterno do Pai, onde não há saudade, não há dor, não há fim. Família estava ali, não como uma multidão distante, mas como um coro de vozes que me chamavam pelo nome. Não eram lembranças vagas, eram presenças vivas, mais reais do que qualquer abraço que já dei nesta terra. Minha avó Mary não estava envelhecida, nem mesmo jovem como costumamos dizer. Ela estava além disso. Cada linha do seu rosto irradiava uma alegria que não cabia em palavras, e seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha dela, mas através dela, como se o próprio Cristo a iluminasse por dentro. E sabe o que mais? Não havia saudade neles. Nenhuma sombra de como seria se. Ou por que não fizemos mais? Apenas uma paz tão profunda que fazia o tempo parecer uma ilusão. Eles não perguntaram sobre a vida que deixei para trás. Não havia necessidade. Porque ali, no amor que nos unia, tudo o que importava já estava completo. Era como se cada lágrima que derramei, cada luta que enfrentei, tivesse sido transformada em algo belo, não porque eu merecia, mas porque ele merecia. E então, eu os vi, gerações e gerações, rostos que eu nunca conheci, mas que me reconheceram como se fossemos velhos amigos. Avós que morreram antes de eu nascer, crianças que partiram cedo demais, todos ali, inteiros, radiantes. Não havia hierarquia, não havia mais importantes ou menos amados. Todos eram igualmente preciosos, porque todos eram igualmente amados por ele. E naquele momento, entendi, o céu não é um lugar onde nos reunimos com os nossos. É um lugar onde descobrimos que sempre fomos família, não por laços de sangue, mas por laços de graça. Mas, aqui está o que mais me marcou: eles não estavam ali por mim.
Eles estavam ali comigo. Não era uma recepção formal, como se eu fosse um convidado especial. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem e encontrar todos esperando na varanda, não para me dar boas-vindas, mas para me lembrar que nunca estive sozinho. Que cada passo que dei, cada queda, cada vitória, foi visto, conhecido e celebrado por um amor que nunca desistiu. E sabe o que é mais louco? Eu não era o centro daquela cena. Ele era. Jesus estava no meio, como a fonte de onde tudo fluía. Minha família brilhava porque ele brilhava. Os anjos cantavam porque ele cantava. As cores, os sons, a própria vida daquele lugar existiam porque ele existia. E ali, de joelhos, eu entendi: o céu não é um prêmio. É um encontro. Não é um lugar para onde vamos. É uma pessoa em quem nos perdemos, e nos encontramos para sempre. E quando olhei para trás, para a vida que deixei, não senti arrependimento. Senti gratidão. Porque cada dor, cada dúvida, cada noite escura foi apenas o caminho que me levou até ali. Até ele. Até o amor que sempre esteve me esperando, não como uma recompensa, mas como a minha verdadeira casa. E agora, Dean, eu te pergunto, se você soubesse que esse amor já está aqui, agora, pronto para te envolver, o que você faria diferente hoje? Palavra viva, capaz de rasgar o véu entre o que os olhos veem e o que o coração já sabe. E ali, diante daquela multidão de almas em adoração, entendi algo que nunca havia compreendido antes: o céu não é um lugar onde se canta para sempre, mas um lugar onde se vive para sempre em canção. Cada respiração é um hino. Cada gesto, um louvor. Cada olhar trocado entre irmãos, uma sinfonia de amor que não precisa de partitura. Porque o Pai não nos criou para espectadores, mas para participantes ativos de sua glória. E quando você está em perfeita harmonia com o propósito para o qual foi feito, até o silêncio se torna música. Lembro-me de como, naquele instante, o peso das minhas dúvidas se dissolveu. Não havia mais a pergunta: o que vou fazer lá? Porque a resposta estava em cada fibra do meu ser: vou ser quem sempre fui, sem máscaras, sem medo, sem pressa. A eternidade não é um relógio parado, Dean, é um rio que flui sem fim, e cada onda que passa é uma nova oportunidade de amar, de criar, de se maravilhar. Você já parou para pensar que, aqui na Terra, passamos a vida inteira correndo atrás de momentos que, no fundo, já são nossos? Um abraço que não queremos soltar. Um pôr do sol que parece pintado só para nós. Um riso que ecoa como se o tempo não existisse. Esses instantes são migalhas do céu caindo em nossas mãos, e mesmo assim, insistimos em chamá-los de coincidência. Mas lá, não há coincidências. Só há propósito. E quando minha avó Mary me disse: traga o máximo de nós que puder, ela não estava falando de uma missão. Estava me lembrando de uma verdade simples: o amor que nos une não é frágil como um fio de cabelo, mas forte como a própria eternidade. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito quando pensa em alguém que partiu, mas que, de alguma forma, ainda está aqui? Não é saudade. É certeza. É a voz do céu sussurrando: nós não nos despedimos. Apenas nos vemos de outra forma. E é por isso que eu volto a te perguntar, Dean, se você soubesse que cada escolha sua hoje é um tijolo na construção desse reencontro, não só com os que já se foram, mas com a versão mais pura de si mesmo, como você viveria amanhã? Porque a eternidade não começa depois da morte. Ela começa no exato momento em que você decide viver como se já estivesse lá. E acredite, eles estão te esperando. Não com impaciência, mas com os braços abertos, como quem diz: finalmente. Você demorou, mas chegou, você nasceu para fazer. Porque o céu não é um lugar de ociosidade, Dean, é um lugar de plenitude. E essa plenitude só existe quando você descobre o que sempre foi, um instrumento nas mãos de Deus, afinado para servir, criar e amar sem limites. Imagine por um instante, você, livre de toda sombra de cansaço, de toda dúvida que já te paralisou, de toda a voz que sussurrou que você não era suficiente. Lá, o que você faz não é trabalho, é adoração em movimento. Se aqui na Terra você já sentiu aquele fogo no peito quando encoraja alguém,
quando vê um sorriso brotar onde antes havia desespero, multiplique isso por infinito. Porque no céu, cada gesto seu é uma nota na sinfonia eterna de Deus. Cada palavra que você diz, cada mão que você estende, cada olhar que você oferece, tudo isso ecoa em harmonia com o coração do Pai. E sabe o que é mais extraordinário? Você não vai precisar adivinhar qual é o seu domingo. Não vai haver espaço para aquela velha desculpa: ah, mas eu não sei o que fui feito para fazer. Lá, a clareza é absoluta. Você vai ver, com a mesma nitidez com que vê o reflexo do sol na água, que cada talento que você carregou aqui, mesmo aqueles que você enterrou por medo ou insegurança, foi plantado em você para florescer ali. E não como uma obrigação, mas como um presente. Porque servir no céu não é um fardo, é a própria essência da alegria. Pense em Adão e Eva no Éden. Eles não estavam deitados à toa, esperando que algo acontecesse. Eles nomeavam os animais, cuidavam do jardim, caminhavam com Deus no frescor do dia. Havia propósito em cada ato, mas não havia peso. Não havia suor da fronte, nem espinhos na terra. Havia apenas a dança perfeita entre o que eles eram e o que foram chamados a ser. E é isso que o céu restaura, a pureza original do trabalho sem maldição, da missão sem frustração, do amor sem reservas. Então, Dean, quando você se pergunta, o que vou fazer lá? A resposta é simples. Você vai fazer o que sempre fez de melhor, só que sem as amarras deste mundo. Se você ama ensinar, vai ensinar com uma sabedoria que não se esgota. Se você tem o dom de curar, vai tocar feridas que nem sequer existiam antes. Se você é um construtor de sonhos, vai erguer cidades que brilham com a glória de Deus. E se, como eu, você sente que sua maior alegria é ver as pessoas se levantarem, vai passar a eternidade sendo o vento que empurra as asas dos outros. Porque o céu não é um museu onde ficamos parados, admirando. É um rio onde mergulhamos e somos carregados pela correnteza do amor de Deus. E cada um de nós tem um papel nesse rio. Uns são as pedras que redirecionam o fluxo, outros são as margens que o contêm, outros ainda são as ondas que o fazem avançar. Mas todos nós, sem exceção, somos parte do mesmo movimento, aquele que começou quando Deus disse haja luz e nunca mais parou. Então, quando você chegar lá, não espere encontrar um salão vazio com um trono no centro. Espere encontrar um universo inteiro pulsando com vida, onde cada estrela canta, cada árvore dança, e cada pessoa que você ama, e até aquelas que você ainda não conhece, está ocupada em algo que faz seus olhos brilharem. E no meio de tudo isso, Deus estará. Não confinado a um lugar, mas presente em cada respiração, em cada riso, em cada ato de serviço. Porque o trono dele não é um móvel, é o próprio coração da realidade. E aqui está a verdade que vai mudar a forma como você vive hoje, você já está treinando para isso. Cada vez que você escolhe amar quando é difícil, cada vez que você perdoa quando é mais fácil guardar rancor, cada vez que você usa seu dom para abençoar alguém, mesmo que ninguém veja, você está ensaiando para a eternidade. Porque o céu não é um lugar que você visita. É um lugar que você se torna. Então, Dean, eu te pergunto de novo, se você soubesse que cada pequeno ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada momento em que você escolheu ser luz em vez de sombra é um ensaio para a grande obra que você vai desempenhar lá, como você viveria hoje? Como você trataria as pessoas? Como você usaria seu tempo, seus talentos, sua vida? Porque eles estão te esperando. Não com pressa, mas com expectativa. Como quem sabe que você está a um passo de descobrir que a eternidade não é um prêmio no fim da corrida, é o próprio caminho. E cada passo que você dá em direção a Deus é um passo em direção a eles. Em direção a si mesmo. Em direção à versão de você que já está lá, de braços abertos, dizendo, finalmente. Você chegou, uma transformação que não pede licença. Ela simplesmente acontece. E quando você volta, não é mais o mesmo, nem deveria ser. Porque aquele lugar não é um sonho que se esquece ao acordar. É uma realidade que se grava na alma, como tinta indelével. Você sente. Você sabe. E, de repente, tudo o que antes parecia urgente perde o peso. As pequenas batalhas do dia a dia se tornam exatamente isso, pequenas.
Porque agora você carrega dentro de si a certeza de que existe algo maior, algo que não se mede em likes, em saldos bancários ou em títulos. Algo que não se desgasta com o tempo, nem se quebra com as quedas da vida. E é aí que a pergunta volta, mais forte do que nunca. O que você faria se soubesse que cada escolha sua ecoa na eternidade? Não como um fardo, mas como um convite. Um convite para viver de forma tão alinhada com o propósito que Deus sonhou para você que, quando chegar a hora de cruzar aquele limiar outra vez, você não precise olhar para trás com arrependimento. Apenas com gratidão. Porque o que você faz aqui não é um ensaio. Não é um rascunho. É a própria obra. E cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregado de significado é uma pincelada nesse quadro que só Deus vê por inteiro. Você pode não entender agora como sua parte se encaixa no todo, mas Ele entende. E isso basta. Lembra daquela sensação de voltar ao corpo, como se cada célula gritasse: você não pertence mais aqui? Pois é. Mas pertence. Ainda. Porque enquanto há fôlego, há missão. E a sua não é maior ou menor do que a do outro, é única. Como uma peça de um quebra-cabeça que só você pode preencher. Se tentar ser outra peça, o quadro fica incompleto. Se insistir em brilhar mais do que as outras, o reflexo se distorce. E sabe o que é mais lindo? Que lá, do outro lado, não há competição. Não há inveja. Não há comparação. Há apenas a alegria pura de ver cada um fazendo exatamente o que foi criado para fazer, sem medo, sem dúvida, sem a sombra do "e se". Apenas a certeza de que o amor é a linguagem universal, e cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada lágrima enxugada é um eco desse amor. Então, quando você se perguntar se vale a pena, lembre-se, você não está apenas vivendo. Você está construindo pontes. Pontes entre o agora e o eterno. Pontes entre o coração de Deus e o coração de quem cruza o seu caminho. E mesmo que você não veja o resultado final, alguém, em algum lugar, está sendo transformado por causa de você. Porque no fim, ou melhor, no começo de tudo, o que realmente importa não é o tamanho do seu palco, mas a autenticidade da sua voz. Não é a extensão da sua lista de conquistas, mas a profundidade do seu amor. E quando você se entregar a isso, sem reservas, descobrirá que a eternidade não é um lugar para onde você vai. É um lugar de onde você nunca mais saiu. Tudo que antes parecia essencial perde o peso que tinha. Os troféus, as metas, os planos que ocupavam cada segundo da sua vida, de repente, eles se dissolvem como névoa ao amanhecer. Porque, no fim, o que fica não são as coisas que você acumulou, mas as vidas que tocou. Não são os títulos que conquistou, mas os corações que amou sem pedir nada em troca. E quando você volta, como eu voltei, o mundo parece diferente. Não porque ele mudou, mas porque seus olhos agora enxergam além da superfície. As pessoas ao seu redor continuam admirando o pôr do sol, as ondas do mar, a beleza passageira das coisas, e você sorri, porque sabe que tudo isso é apenas um reflexo pálido do que existe do outro lado. Não é que o paraíso seja mais bonito, é que aqui, mesmo nas coisas mais belas, ainda há sombra. Lá, não há fim para a luz. Mas o mais surpreendente é perceber que essa transformação não é só sua. Ela se espalha. Quando você decide viver com essa clareza, as pessoas ao seu redor começam a enxergar também. Elas não precisam ter passado pelo que você passou para sentir o peso do que realmente importa. Basta que alguém, em algum momento, tenha olhado para elas e dito: você é mais do que seus erros. Você é mais do que suas dúvidas. Você é amado exatamente como é. E foi isso que minha esposa fez por mim. Quando todos diziam que não havia esperança, ela se recusou a aceitar. Quando os médicos afirmavam que meu cérebro estava perdido, ela segurou minha mão e disse: Deus não terminou com ele. Ela não apenas orou, ela lutou. Ela afastou as vozes que semeavam dúvida, porque sabia que a fé não sobrevive onde o medo é alimentado. E o milagre aconteceu. Não porque eu merecia, mas porque alguém acreditou o suficiente por mim. Porque, no fundo, a vida não é sobre sobreviver, é sobre ser lembrado. Não pelo que você fez, mas pelo que você inspirou.
E se há uma coisa que aprendi do outro lado, é que Deus não nos chama para sermos perfeitos. Ele nos chama para sermos presentes. Para amarmos com tanta intensidade que, mesmo quando partirmos, o amor continue ecoando. E é por isso que escrevi esses livros. Para que você não precise passar pelo que eu passei para entender. Para que, em cada página, você sinta que não está sozinho. Que há um propósito maior do que suas lutas, uma beleza maior do que suas dores. In Heaven é a minha jornada, mas também pode ser a sua, porque todos nós, em algum momento, já estivemos lá. Worship in Heaven é o convite para redescobrir a adoração, não como um ritual, mas como um estilo de vida. What It Feels Like to Die é a verdade nua e crua sobre o que acontece quando deixamos este mundo, e por que não devemos ter medo. I Need You There, Saying to the King é para as crianças, mas também para os adultos que esqueceram como sonhar. E You Will Understand é o testemunho de como a fé, quando verdadeira, move montanhas. Todos estão disponíveis em dembraston.com, em áudio, e-book, papel. Alguns até em espanhol, porque essa mensagem não tem fronteiras. Porque, no fim, não importa como você chega até eles. O que importa é que você saiba, você não está aqui por acaso. Você foi colocado neste mundo para deixar uma marca que o tempo não apaga. E quando chegar a sua hora, que as pessoas olhem para trás e digam, ele amou. Ele acreditou. Ele fez a diferença. Porque, no fundo, é só isso que realmente conta. E quando ouço sua história, Dean, o que ecoa em mim é algo maior do que palavras, é esperança. A mesma esperança que não se dobra diante das tempestades, que não se apaga nas noites mais longas. Porque, no fim, o que você está nos dizendo não é apenas uma mensagem, mas um convite, o convite para escolher a vida que nunca termina. Jesus Cristo já escolheu você. Ele já estendeu a mão. O que ele pede é simples, que você a segure. Não importa o que as vozes ao redor digam, que você precisa fazer mais, ser mais, conquistar mais. A verdade é que a salvação não é uma transação, é um relacionamento. Se você confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não por seus méritos, mas pelos dele. Não por suas forças, mas pela graça que já está disponível. E essa escolha não é apenas sobre hoje. É sobre a eternidade. É sobre reencontrar aqueles que partiram antes de nós, mas que um dia estarão ao nosso lado novamente, não como sombras do passado, mas como família restaurada, vivendo do jeito que Deus sempre sonhou. Como eu reencontrei meu pai. Como você reencontrará os seus. Não há despedida definitiva, apenas uma até logo no tempo de Deus. Mas há algo ainda mais profundo, essa esperança não é um consolo vazio. É uma promessa que se cumpre agora. Quando a dúvida sussurra, quando a dor pesa, quando o mundo parece escuro demais, ele está ali, não como um espectador distante, mas como aquele que carrega suas cargas, que sara suas feridas, que transforma suas cinzas em beleza. Não é apenas sobre o céu. É sobre viver hoje com a certeza de que você é amado de um jeito único, pessoal, como só ele sabe amar. Então, se há algo que eu quero que você leve consigo, é isto: você não está sozinho. Nunca esteve. E a maior decisão que você pode tomar não é sobre o que deixará para trás, mas sobre o que abraçará para sempre. Porque, no fundo, a vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que escolhemos amar. Pai, hoje nós te agradecemos. Não apenas pelas palavras, mas pelo poder que elas carregam. Senhor, abençoa cada pessoa que ouve esta mensagem, não com bênçãos genéricas, mas com o toque exato que só tu conheces. Cura as feridas que ninguém vê. Restaura a esperança onde ela parece perdida. Que cada um sinta, no mais profundo do ser, que foi escolhido, amado e chamado para algo maior. Tu disseste que pedíssemos segundo a tua vontade, e nós sabemos que é tua vontade que ninguém se perca. Então, Pai, hoje nós pedimos, que cada coração se renda. Que cada dúvida se cale diante da tua verdade. Que cada lágrima seja enxugada pela tua presença. E que, quando olharmos para trás, possamos dizer, eu escolhi. E valeu a pena. Em nome de Jesus, amém.
Amém.